Hello everybody, let's go! Vamos lá para este é o último, tá? O sétimo e último vídeo do desafio alavancagem de carreira, inglês fluente, alcançando o inglês fluente. Pessoal, no vídeo anterior eu falei sobre alguns pontos essenciais, tá? Mas eu também falei sobre uma coisa muito importante, que é inglês na liderança. Como que um líder, né, ele pode alcançar novos patamares, né, com o inglês fluente, tá? E hoje é um vídeo só sobre isso. No vídeo passado eu dei uma pincelada, mas hoje não. Hoje é um vídeo só sobre isso, tá? Nós vamos falar sobre isso, habilidades de liderança, tá? Como que o inglês pode ajudar a desenvolver habilidades de liderança em um ambiente global, incluindo a capacidade de se comunicar em uma equipe multilingüe e liderar projetos internacionais. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu queria que você pensasse em um cenário, tá? Em uma situação. Às vezes você trabalha em uma empresa aqui no Brasil, que ela oferece produtos ou serviços aqui no Brasil, tá? Então tudo bem quanto a isso, mas se você fala inglês fluente e se você consegue um cargo de gestão dessa empresa e se você começa a desenvolver um processo de internacionalização dessa empresa para o exterior, pare para pensar nas possibilidades, não apenas na sua vida, mas também nas possibilidades da empresa. Ou mesmo se você é um proprietário, né? Se você é um empresário, uma empresária e você tem uma empresa que oferece produtos e serviços no Brasil, para pensar em você internacionalizar agora seus produtos e serviços para outros países, tá? Você pode falar assim, não, mas a barreira do idioma, exatamente isso. Então, se você consegue romper a barreira do idioma, você está à frente de milhões de brasileiros que não romperam ainda a barreira do idioma, tá? Então esse é o ponto principal, você sai na frente, você larga na frente. E se você larga na frente, se você sai na frente, o que acontece? Você consegue, aquela coisa, o passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Então tem muitas novas oportunidades no mercado que ainda não estão sendo exploradas pelos brasileiros que não falam inglês. Então este é exatamente o processo de você agora num cargo de liderança, ou mesmo você como empresário, ou mesmo você como um simples empreendedor, tá? Tô falando simples, mas que está começando. Você começando um trabalho de empreendimento, você já começar a pensar nas possibilidades de internacionalizar a sua empresa ou a empresa da qual você trabalha, tá? Na qual você trabalha. Então isso é muito importante. Porque imagina o acesso ao internacional. Pessoal, não estamos falando aqui de mais 2, 3, 4 países. Não estamos falando de Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Às vezes as pessoas pensam falar inglês para vender nos Estados Unidos, falar inglês para oferecer serviço na Austrália. Pessoal, não é isso. Nós estamos falando de mais de 300 países. Nós estamos falando de centenas de países, tá? Ao mundo afora, que hoje entendem que o inglês é a língua internacional dos negócios, é a língua do business. Então, se você fala inglês fluente, se você alcançou esse conforto de conversar inglês fluente, esse é o ponto. Você vai começar agora a utilizar isso. Para que você desenvolveu tanto? Para que você se esforçou tanto nessa habilidade se você não vai realmente pôr isso em prática, ou seja, esperar ser uma pessoa passiva que só vai utilizar as habilidades do inglês quando lhe forem pedidas ou quando você fizer uma viagem? Este é o ponto de você já começar a pensar em internacionalização, tá? Da sua empresa ou da empresa que você trabalha. O que eu estou falando às vezes você fala assim, nossa, mas eu estou ainda no início, eu estou no básico. Não há nenhum problema, você está no processo natural. Tem um amigo meu, né, foi meu aluno, hoje é muito meu amigo, ele dizia para mim assim, olha, o faixa preta, né, no karatê, no jiu-jitsu, essas coisas assim, o faixa preta, ele simplesmente é um faixa branca que nunca desistiu. Né? Então, exatamente, se você está no básico, se você está começando, não há nenhum problema, tá? Então, você só precisa agora avançar, utilizar essas ferramentas que tem no mercado, por exemplo, o clube de conversação, porque aí você vai conseguir conversar todos os dias com pessoas cara a cara. Isso é muito importante, porque vai te dar mais confiança, você vai ter mais confiança na hora de falar, você vai perder o medo de falar, porque você já vai ter feito isso muitas vezes. Então, não há nenhuma dificuldade mais em fazer isso, ok? Então, esse é o ponto. Se você está no básico ainda, não há problema, vá para o intermediário, vá avançando e chegue no avançado, e daí para frente agora começa a utilizar. E para pensar na possibilidade de expandir a empresa que você trabalha ou expandir o seu negócio no exterior, tá? Então nós estamos falando aí América do Sul, América
América do Norte. Nós estamos falando sobre várias possibilidades que são importantes para você começar a entender como que você coloca o seu serviço ou como você coloca o seu produto em países que talvez tenham, de certa forma, escassez desse produto, ou realmente esse serviço que você oferece, ele pode ser muito bom para um país que ainda não tem, não foi muito explorado nessa área do seu trabalho, tá? Na onde você trabalha. Então é hora de entrar nesse país, tá? Então esse é o ponto. Mas para isso você vai precisar de inglês. Então, e não só do inglês, você vai precisar perder o medo de falar, você vai precisar conversar inglês do mesmo jeito que você fala em português. E aí nesse ponto, o que é importante é você chegar no conforto do idioma, tá? E como eu alcanço conforto? Eu já fui professor de várias pessoas, tá? Então assim, eu já tenho 19 anos de experiência, centenas, talvez já passou de 1000 a quantidade de alunos que eu já tive. O que acontece? Sempre as pessoas às vezes falam, eu estudei na escola tal, de renome, né? Estudei na outra escola, de prestígio. Mas o que sempre acontecia? As pessoas faziam 5 anos de curso, 6 anos de curso, eu já vi gente de 7 anos de curso, e não conseguiam falar inglês, tremiam quando iam falar inglês. Por que isso acontece? Exatamente é o ponto, porque a pessoa não tem uma fragilidade na conversação, porque não conversou. Então ela aprendeu muito, ela tem intelectualmente muito conhecimento, mas não conversou. Então se você está nesse ponto, esse é o momento de você começar a focar na conversação, ok? Então é sobre isso que eu estou falando aqui, porque às vezes para você tudo que eu estou falando sobre expansão de outros países, liderança e expansão de trabalho, do seu trabalho, da sua empresa internacionalmente, para você pode ser uma coisa muito além dos seus pensamentos, mas não é, tá? Não é. Inclusive eu mesmo com o aplicativo, nós já estamos pensando na expansão internacional do aplicativo. Então isso é super, na verdade já é simples, porque na verdade ele já está na App Store, ele já está na loja, na Google Play do Android, ele já é Android, já é iOS. Então ele já está no mundo todo, tá? Então as pessoas já conseguem baixar. Quando você tem uma página na internet, ela já está no mundo todo. Quando você tem uma página, um aplicativo, as pessoas de qualquer lugar do planeta podem acessar a sua página, tá? Então não é aquela coisa que só acessa o Brasil e para pessoas de outros países acessarem sua página, elas precisam de uma autorização. Não, elas já acessam. Então é mais simples do que você esperava, talvez você nunca olhou por essa ótica, tá? Então já está, se você tem na internet uma página, se a sua empresa tem uma página na internet, ela já está no mundo inteiro, tá? Então é só a questão agora de você começar a parar para pensar no que você precisa fazer para começar a explorar esses outros países, tá? Essas outras culturas, e o inglês ele é essencial. Bom, pessoal, eu espero que esse desafio, alavancagem de carreira, se você está vendo esse vídeo no YouTube, vai lá no aplicativo, tem um link na bio, tem um link aqui abaixo, lá no Instagram na bio também, mas aqui na descrição do YouTube tem o link para você baixar o aplicativo. Faça, tá? Esse desafio, alavancagem de carreira, tá? Assista os vídeos em ordem, você vai receber um certificado no final, você vai receber um selo dentro do aplicativo, tá? Esse é o selo To The Top, então você vai ter um selo lá, porque você concluiu esse desafio, tá? Então isso é muito legal, vai ser muito legal para você também, para o seu currículo, um certificado. Então assim, não é um vídeo que você assistiu e ganhou um certificado, não, é um desafio de 7 dias, tá? Então isso é muito legal, ok? Alright guys, thanks a lot, let's stop here, bye, goodbye.